Olá! Há alguns dias eu venho sendo provocada pela palavra esperança e houve um contexto em que eu falei contra a esperança. Mas contra qual esperança que eu estava falando? Antes de continuar fazendo essa exposição, eu quero dizer que, apesar de tudo, eu tenho muita esperança. Porém, qual esperança? De que esperança nós falamos quando falamos de esperança? É importante que nós, cidadãs, cidadãos, preocupados com o nosso país, com a nossa vida, com a nossa sociedade, com a nossa família, com os nossos amigos, com a nossa mentalidade, que é uma coisa que me preocupa como professora de filosofia, eu acho importante que a gente se questione sempre acerca dos conceitos. Nós não podemos naturalizar nenhum conceito, muito menos um professor, um intelectual, alguém que se ocupa com as questões do pensamento. E nesse sentido eu acho importante a gente fazer uma distinção entre a esperança, que é o desejo do desejo, e é assim que eu acho interessante que a gente possa conceituá-la, uma esperança que é a promessa da felicidade, e uma outra esperança que tem sido usada como se ela fosse, por si só, a solução dos nossos problemas. Ou seja, a esperança reduzida a uma palavra mágica, uma palavra que, quando colocada, quando se apresenta, quando ela é colocada em cena diante de outras pessoas, essa palavra tivesse, como se essa palavra tivesse o poder de realizar a promessa de felicidade pelo seu simples ato de pronunciamento. Eu acho que a gente precisa pensar a esperança como algo absolutamente fundamental, mas nesse sentido daquilo que nos ensina a ter desejo, a preservar o desejo, a fazer a manutenção desse desejo, sem o qual a vida se torna impossível. E o que eu estou falando, quando eu falo de desejo, do que eu estou falando? Estou falando de um salto, de uma vontade de uma outra coisa, de um outro mundo possível, por exemplo, que é uma elaboração que eu acho que nos faz falta em nível social nesse momento. Então, essa distinção entre uma esperança que é promessa e uma esperança que é promessa, portanto, da nossa felicidade, de um mundo por vir, de algo a se realizar, e a antecipação mágica na simples palavra, isso eu acho que a gente precisa pensar, a gente precisa fazer essa distinção justamente para potencializar ou para repotencializar a palavra esperança, que anda bastante perdida entre nós ou sendo usada de qualquer maneira. Eu falo isso também porque eu lembro quando as pessoas falavam, eu também falava, não vai ter golpe, teve golpe. Então, a gente não podia acreditar que o nosso pronunciamento, o enunciado puro e simples do não vai ter golpe, resolveria o problema. E eu acho que muitas vezes nós tomamos certas frases e palavras em um sentido mágico, porque nós acreditamos realmente que essas palavras e esses atos mágicos, que são atos linguísticos, possam resolver as nossas questões. E a gente faz isso com a felicidade, a gente faz isso com a ética, é muito isso que acontece quando a gente vê nas redes sociais, né? Vocês prestam atenção, no Instagram, por exemplo, todo mundo está sempre feliz, como se por meio de uma representação da felicidade a gente conseguisse alcançá-la. E a mesma coisa acontece com a palavra esperança usada como uma representação das nossas realizações. Então, estou colocando esse pequeno vídeo com esse pequeno assunto para que a gente possa pensar. No meu blog, no blog que eu tenho na revista Cult, tem um texto mais elaborado chamado Sobre a Esperança, que foi colocado no ar essa semana, e lá vocês podem ler de uma maneira mais fundamentada isso que eu acabo de colocar. Desejo que a gente tenha muita esperança, que a gente sustente, que a gente dê conta da nossa esperança, que a gente ame a nossa esperança, mas que a nossa esperança seja sempre o salto para a sua realização e não simplesmente a sua efetivação mágica. E queria também falar isso, tendo em vista que nós vivemos hoje numa cultura que se deixa dominar pela teologia da prosperidade e por uma cultura que acredita que o consumismo, que a superprodutividade e o consumismo que resulta dessa produtividade é o caminho para a felicidade. Acho importante, é uma coisa muito simples, mas acho importante que a gente reflita sobre essas questões e coloque em cena uma
esperança refletida, pensada e que possa de fato nos encaminhar para uma ideia de felicidade pensada, refletida e que realmente realize o sentido e a missão que nós temos como seres humanos habitando esse mundo. Se inscrevam aí no nosso canal, mandem notícias, ideias, estamos aqui ouvindo em plena escuta. Um beijo.